Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Ciência da Natureza 1. E hoje nós vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa manhã para revisarmos o conteúdo da nossa prova que vocês vão fazer logo mais, né? Então, essa aula vai ser para tentar sanar algumas dúvidas que vocês possam ainda ter, porque a gente já falou várias vezes sobre esse assunto. Então eu espero que vocês já tenham aprendido bastante sobre ele. Mas eu sei que uma duvidazinha aqui e outra ali pode ter permanecido. Então a gente vai tentar relembrar o que a gente já estudou nessa aula. Então não vai ser uma aula de aprofundamentos, porque a gente já aprofundou bastante nesse assunto. É uma aula de revisão. A gente vai apenas relembrar o que foi estudado nessa unidade, tá? Então essa é a nossa última aula sobre as funções inorgânicas, tá? Sobre a variedade das substâncias. Mas antes da gente começar a revisão, eu quero só falar com vocês um pouquinho para relembrar o quão é importante vocês estarem em casa, se cuidando, né, evitando sair ao máximo, só em casos extremos, e se precisar sair, usar máscara, andar com seu álcool gel, lavar sempre as mãos e manter-se distante das pessoas. Porque, gente, a gente ainda não conseguiu controlar a pandemia está aí e os casos estão aumentando e muitas pessoas estão levando na brincadeira, né? Acho que tudo já passou, mas não. Então, mantenham-se focados ainda em se proteger, em se prevenir, em ajudar também em casa. Lembrando sempre as pessoas o quão importante é se prevenir. Porque se a gente se prevenir, logo logo a gente vai passar por tudo isso e poderemos voltar à nossa rotina e matar aquela saudade da nossa escola, a saudade de vocês, a saudade dos colegas, né? Então, por favor, continuem se cuidando, certo, gente? Bom, então vamos começar a nossa revisão sobre as variedades das substâncias, né? A revisão sobre as funções inorgânicas, as funções químicas, né? As funções inorgânicas. Então a gente estudou os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então a gente sabe que na natureza há uma grande variedade de substâncias. A gente viu isso daí, né? Eu botei até esse trechinho aqui para vocês. Trouxe só para a gente relembrar que existe uma grande variedade de substâncias presentes na natureza. E isso deve-se à capacidade dos átomos se ligarem, se unirem, né? Através das ligações químicas, que também já estudamos. Tá? Então, vários elementos podem se ligar, se rearranjar e formar substâncias diferentes. Um exemplo disso é o nosso oxigênio, que ele pode formar o gás oxigênio, que é aquele que a gente respira, né? Quando ele se une-se em dois átomos de oxigênio e forma uma molécula de gás oxigênio. Mas nós temos também o oxigênio nos protegendo lá na atmosfera contra os raios UVA e UVB, contra os raios ultravioletas, né? Quando o oxigênio está unido a dois oxigênios, né? Formando o gás oxigênio, ele nos ajuda na respiração, no transporte de nutrientes no nosso corpo, no sangue, transporte de gases. Mas quando se junta, né, forma um trio, 3 oxigênios, nós temos aí o gás ozônio. Então, perceber a mesma substância, oxigênio, só que em diferentes quantidades. Então, se eu tenho um oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio. Se eu tenho 2, eu tenho gás oxigênio. E se eu tenho 3, eu tenho gás ozônio, que nos protege contra os raios ultravioletas. Mas o gás ozônio, ele é tóxico pra gente. A gente não pode respirar gás ozônio. A gente respira oxigênio. Certo, gente? Então, é interessante saber como apenas a diferença, o acréscimo de um átomo, eu já tenho uma substância diferente. Né? Isso é interessante. Então, por isso que há uma grande variedade de substâncias, porque apenas a adição ou a retirada de um átomo, de um elemento químico, eu posso alterar a substância. Outro exemplo é a nossa água. A fórmula da água é H2O. Então, eu tenho aí a nossa fórmula da água. Né? Mas, se eu tenho H2O, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas se eu acrescentar um átomo de oxigênio a essa substância, então eu vou ter a fórmula H2O2. Eu vou ter aí já outra substância, que a gente chama popularmente de água oxigenada. E ela serve para, né, fazermos a desinfecção de feridas. Serve também para usar quando vai descolorir o cabelo, vai descolorir os pelos, né? Então a água oxigenada é formada por água mais o acréscimo de um átomo de oxigênio. Interessante, né, gente? Então, a grande variedade de substâncias aí se dá a isso, a essas ligações químicas que os átomos, que os elementos químicos fazem entre si.
E aí, né, nós temos as funções orgânicas que vocês vão estudar, né? Vai ter os álcools, né? Vocês vão estudar as cetonas, os hidrocarbonetos, tá? Vocês vão estudar isso daí, não agora. Porque o nosso foco são as inorgânicas, como eu falei para vocês. Nós estudamos as inorgânicas e vamos revisá-las, tá? Então, os compostos inorgânicos são 4. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente viu isso daí, tá? Eu botei até essa animaçãozinha para vocês. Então, só para a gente relembrar, recuperar. Então, ácidos e bases, eles estão sempre, são grupos que se relacionam, grupos que estão próximos um ao outro. Por quê? Eles são usados na indústria de várias maneiras. E muitos estão presentes no nosso dia a dia. Quando você vai lavar roupa, você usa alvejante. Alvejante é base. Quando você vai fazer um suco de limão, você vai espremer o limão. O limão tem ácido. Quando a gente come, nosso estômago, ele libera suco gástrico. Esse suco gástrico contém ácido, tá? Então, os ácidos e as bases fazem parte da nossa vida. E eles estão sempre aí, um relacionado ao outro, tá, gente? E foi o que a gente viu. A gente sabe também que os ácidos, eles têm um gosto considerado azedo. E as bases têm um gosto considerado astringente. É perigoso experimentá-los? Sim, bastante. Porque quando nós temos uma base muito forte, muito alcalina, é uma base que pode corroer, tá? Ela pode fazer com que haja corrosão. Do mesmo jeito o ácido quando ele está muito forte, né? Quando ele está perto de zero, ele também tem um alto poder corrosivo. Então, não é interessante a gente fazer uso do palato, né? Do nosso paladar, para provar se uma substância é ácida ou básica. Para isso a gente usa compostos que reagem com o ácido ou com a base, fazendo com que eles alterem de cor e aí a gente perceba se eles se tratam de um ácido ou uma base, que são os indicadores colorimétricos, porque variam de cor, que a gente vai relembrar daqui a pouco, né? Então a gente viu que Robert Boyle, em 1629 a 1691, no século 17, ele percebeu que através do uso de xarope de violetas, né, são corantes vegetais, havia uma alteração de cor entre ácidos e bases. E foi daí que começou a identificar ácido e base sem usar um microscópio, né, sem fazer uso da teoria microscópica. Tá? Então essas substâncias passaram a ser conhecidas como indicadores, tá? E são usados em laboratório para indicar se um material é ácido ou base, através de quê? Da sua mudança de cor. E a gente viu que nós temos o fenolftaleína, né? A gente viu isso daí, que ele é incolor, no meio ácido e no meio básico ele vai reagir de maneira diferente. No meio básico ele vai permanecer incolor, no meio ácido, perdão, e no meio básico ele vai puxar para um rosa carmim, que é esse rosa mais claro, né? Esse rosa bem bonito. Então, olha que interessante. Então, se eu pegar o fenolftaleína e colocar dentro de uma substância, e se essa substância não alterar a sua cor, ali é um ácido. Se ela se alterar, é um meio básico. E aí, dependendo da força dessa base, ele vai ser um rosa mais claro, um rosa mais escuro, então vai depender aí do pH dessa base, que a gente vai já relembrar o que é pH, tá? Um outro indicador é o alaranjado de metila. O nome já diz, alaranjado. Então, em algum momento ele vai ter a cor laranja, tá? Ou seja, no meio ácido e no meio básico ele também vai funcionar de maneira diferente, tá? No meio ácido ele vai ficar vermelho e no meio básico alaranjado. Olha que interessante, né? Então, alaranjado de metila, esse nomezinho metila vem da sua fórmula, né? Que tem aí o metil utilizado nessa fórmula, né? Pelo nome a gente já pode perceber isso, deduzir isso daí. Então, o alaranjado de metila em meio ácido fica vermelho e em meio básico fica alaranjado. Interessante, né, gente? A gente viu também o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, ele vai também alterar sua cor, dependendo do meio que se encontra. No meio ácido, ele fica amarelo. No meio básico, ele fica azul. Por isso, azul de bromotimol. Tá? Interessante. A gente viu também que o papel de tornassol é um papelzinho que, em contato com substâncias ácidas ou básicas, ele vai alterar a sua cor também. Tá? No meio ácido, ele fica vermelho ou laranja, né? Alaranjado, dependendo da força desse ácido. E no meio básico, ele vai ficar azul, como a gente pode ver aqui. Ó, o sabonete, que é básico, ele está azul. E no limão, que é ácido, ele está ficando aqui avermelhado. Então, gente, aqui foram alguns indicadores. Só existem esses? Não. Existem outros indicadores também. Um deles pode ser feito em casa, como eu já falei para vocês, né? Que é usando o repolho roxo,
certo, gente? Depois eu vou ver se eu consigo fazer essa reaçãozinha química aqui em casa e gravar para vocês e mandar para vocês assistirem, tá? Vou tentar, não estou prometendo, tá, gente? Que tá uma correria danada, então eu não tive como ainda preparar isso para vocês. Mas eu vou tentar fazer isso e mostrar para vocês em uma próxima aula. Se não aqui, quando a gente retornar às aulas, né? Se Deus quiser, a gente vai retornar ainda esse ano, espero. A gente faz isso em sala de aula, é bom que vocês participam comigo. Se não, eu gravo uma aula para vocês extra e mando para vocês assistirem, certo, gente? Ok? Bom, a gente pode entender a questão da acidez ou da basicidade. Lembra, gente, base também pode ser chamada de alcalino. Então, alcalinicidade também se refere às bases. Quando eu falo básico ou alcalino, eu estou falando da mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, o meio neutro do pH, pH é potencial hidrogeniônico. Mas por que esse nome tão estranho? Hidrogeniônico. Vocês viram que os ácidos, eles têm como cátion, né, como parte positiva, o hidrogênio, H+. Eles liberam H+, quando sofrem ionização. A gente vai já rever isso daí. Então, se H indica presença, né, indica acidez, então hidrogênio indica acidez, nesse caso, então, por isso, escala de pH, potencial hidrogeniônico. Quanto maior o potencial hidrogeniônico, mais ácido ele é, certo? Então, nós temos aqui essa escala que vai de 0 a 14, sendo 7 a parte neutra, metade. Então, o que tiver pH 7 é neutro, ou seja, nem é ácido, nem é base, é neutro. Então, a água pura está aqui, neutro, no 7, a gente já viu isso daqui. Subindo essa escala de 7 a 14, né, depois de 7, de 8 a 14, indica basicidade. Então, acima de 7, ele já vai ganhando basicidade até chegar em 14, que é a substância mais básica que existe. Então, a substância mais básica que existe é a soda cáustica, né? Limpador de ralo, aqueles que vão limpar mesmo, corroer o que está entupindo o ralo. Por isso que ele é muito perigoso. Então, não deve ter contato, né? Sem proteção, sem materiais de proteção nessas substâncias. O alvejante, água sanitária, sabões, né, em pó que vem com alvejante, eles estão aí em torno de 13. Sabonete em torno de 12, solução de amoníaco está em torno de 11. Comprimido estomacal é básico. Por quê? Porque a gente, quando está com, digamos, aquela acidez, né, azia, a gente está com azia, aquela queimação, indica que nosso organismo, nosso estômago está produzindo muito ácido. E aí a gente acaba sentindo aquela queimação aqui, ó. Então, se tem muito ácido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse ácido ele seja neutralizado. E como eu vou neutralizar? Através de um comprimido estomacal, que é básico. Então, se eu fizer uso da base aqui de um comprimido estomacal, eu vou neutralizar essa acidez. Então, por isso, eles estão aí em escalas diferentes. A base está aqui, o ácido está aqui, o ácido estomacal. Então, a bateria, nós temos substâncias na bateria que são bem ácidas, então são muito perigosas. É um dos motivos que a gente não pode estar descartando baterias no lixo comum. Então, tem que ter um lixo próprio para isso, tá, gente? Limão, soda, tomate, café, que eu gosto tanto, ele é um pouco ácido, ele está aqui em 5. O leite, 6. A água do mar e a água da chuva, ela é um pouco ácida, então ela está um pouco abaixo de 7. Aqui é água pura, tá, gente? Então, a água do mar, e por conter outras substâncias dissolvidas nela. A água da chuva, por conter também algumas substâncias ácidas, que estão, alguns ácidos estão presentes alguns gases que vão reagir com a chuva, então vão formar alguns ácidos. Então, a chuva já é um pouco ácida, tá? Então, aqui indica o pH. Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, né, mais básico, certo? E 7 é o neutro, ok? Bom, Arrhenius, ele foi um químico sueco que ele estudou os ácidos e as bases e ele percebeu a questão da dissociação e da ionização desses compostos. O que é isso, professor? Ele percebeu que ácidos e bases não conseguem conduzir eletricidade estando no seu estado normal, tá? Ou gás ou sólido. Mas
quando estão dissolvidos em água, quando estão em meio aquoso, eles sofrem uma reação química e através desse processo eles podem conduzir eletricidade. No caso dos ácidos, ácidos em solução aquosa, eles são compostos moleculares. Os ácidos são formados por ligação molecular, tá, gente? Ou seja, ligação covalente. Então, o ácido geralmente é formado por substâncias, por ametais, junto com hidrogênio. Um ametal mais hidrogênio. Um exemplo, HCl, hidrogênio mais cloro. HF, hidrogênio mais flúor, tá? Ok, gente? Então, quando eu tenho esses compostos assim, que é o hidrogênio, que ele não é... mesmo ele estando na família 1A, que é a família dos metais, o hidrogênio não é um metal, ele é um gás, tá, gente? Ele não é considerado metal, ele está ali naquela família 1A dos metais, porque ele tem um elétron e ele tem apenas um próton no seu núcleo, então ele tem que ser o primeiro, porque a gente sabe que a tabela periódica é organizada pelo número de prótons, pelo número atômico. Então, começando do 1. Então, quem começa do 1? Quem tem um próton, no caso, o hidrogênio. Então, ele está lá, mas ele não é um metal. Então, todos os ácidos são formados por ligação de hidrogênio com um ametal, por isso ligação covalente. Mas como eles são formados por ligação covalente, eles, para conduzir eletricidade, eles precisam ter íons. E esses íons são formados quando dissolvido em água. Então, eles vão sofrer ionização, que é a formação de íons. Tá? Já as bases são formadas pela união de um metal e um ametal. Então, eu tenho uma ligação iônica. Então, se a ligação iônica, eu já tenho um positivo e um negativo. Então, eu não vou precisar formar íons. Eu vou precisar apenas separar quando eu colocar dentro d'água. Quando eu coloco dentro d'água, eles se separam e eu formo aí um meio condutor de eletricidade. Então, nas bases, o processo é a dissociação. Eles estão unidos e eu apenas separo. Tá? Ok? Bom, quando estão no seu estado gasoso, eles não são considerados soluções eletrolíticas. Soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem eletricidade, mas quando dissolvidos em água, em meio aquoso, eles conseguem ser uma solução eletrolítica, como é o caso do HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Então, o cloreto de hidrogênio, no estado gasoso, ele está bem aqui. Ele não conduz eletricidade, estado gasoso. Mas quando dissolvido em água, no caso ionizado, porque ele é um ácido, ele vai liberar H+, que é próprio dos ácidos. O H+ é único dos ácidos, mais Cl-. Então, esses dois aqui separados podem transferir, né, no caso, a corrente elétrica. Ok? Então, o ácido, resumindo, é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza e produz exclusivamente como cátion H+. Então, no ácido, sempre o positivo será o hidrogênio. Sempre o positivo será o hidrogênio. Ok? Sempre o positivo no ácido será o hidrogênio. Já nas bases, é o contrário. Em água, eles vão se dissociar, produzindo sempre exclusivamente como íon negativo, como ânion, o OH-, que é o hidróxido, ou a hidroxila, como também é conhecido, tá? Que é o OH-. Percebam que tem um H aqui, mas esse H aqui não é o H do ácido, porque o ácido ele tem um H no início da fórmula, a base tem o OH no final da fórmula, OH, hidrogênio com oxigênio juntos, formando o hidróxido, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma base que em água liberou sódio e hidróxido, ok, gente? Beleza? Os sais, eles são comuns no nosso dia a dia, como a gente já viu, a gente usa na preparação de alimentos, né? Eles estão presentes na casca do ovo, no calcário, nas conchas nos corais, no gesso, no giz, no antiácido que a gente também bebe para diminuir também a acidez estomacal, né? Como bicarbonato de sódio, que é um antiácido. É utilizado também para fazer bolos, tá? Estão em talcos, desodorantes. Então, gente, os sais, eles são formados pela união, pela reação química, na verdade, não é união, de um ácido com uma base. Então, ácido reagindo com base vai formar um sal e vai liberar água. Um exemplo, o HNO3 em meio aquoso, tá? Aqui está diluído em água, mais o KOH também diluído em água. Então, quando eu pego água e coloco o ácido nitroso, mas o hidróxido de potássio mistura ali, eles vão reagir. Dessa reação vai surgir o
nitrato de potássio, quase não sai, nitrato de potássio mais a água, então vai liberar água. Então o H daqui, o H do ácido, vai se juntar com o OH daqui, da base, e vai formar quem? Ó? H2O, vai formar água. O NO3 daqui vai se juntar com o K, NO3 é negativo, então vem para cá, o K é positivo daqui, vem para cá, formando aqui um sal. Ok, gente? O nitrato de potássio. Então, para eu formar o nome de um sal, eu pego o nome do ânion mais o nome do cátion. Só que aí eu tenho que fazer a troca do finalzinho do nome do ácido. Se o ácido ele termina com hídrico, eu vou trocar por eto. Se ele termina por oso, eu vou trocar por eto. Se ele termina com ico, eu vou trocar por ato, tá? Como a gente vai ver aqui, ó. Ácido, o ácido clorídrico, tá aqui, né? Ou cloreto de hidrogênio, também eu posso chamar assim, mas aqui é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio. Eu vou formar esse Na aqui, ele vai para cá, e esse Cl aqui vem para cá, tá? Como o Na ele é da família 2A, ele é Na2+, esse 2 que está aqui, ele vem para cá, tá? Por isso formou o NaCl2. O H veio para cá, juntou com esse e formou a água. Então aqui eu formei quem? Cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio. Ok, gente? Então a dissociação é o que? Quando eu pego aqui, o ácido à base, e separo formando íons na presença de água. Então os sais eles podem sofrer dissociação e também ser substâncias eletrolíticas. Quando eu pego um sal, o sal de cozinha, por exemplo, o sal de cozinha puro, sólido, ele não conduz eletricidade, mas se eu diluir em água, ele vai passar a conduzir eletricidade, tá? Muitas pessoas não conseguem fazer a água com sal conduzir eletricidade, porque às vezes esse sal tem outras substâncias ali dissolvidas, né, enriquecido com iodo, com outras coisas que podem atrapalhar o processo. Tá? Os óxidos, como eu falei para vocês, a gente já estudou os óxidos, são compostos binários. O que quer dizer isso? São formados por dois elementos apenas. Então, se você, um deles obrigatoriamente é o oxigênio. O segundo elemento da ligação obrigatoriamente é o oxigênio. Então, se eu tenho um elemento químico ligado a um oxigênio, eu tenho um óxido. Tá? Agora, se eu tenho o oxigênio ligado a um elemento químico, já não tenho um óxido, certo? E se eu tiver 3 elementos químicos, eu também não tenho o óxido. Mesmo que um deles seja um oxigênio, não é um óxido. Então tem que ser 2, onde o oxigênio está ligado a outro elemento químico obrigatoriamente. Tá? Então, nós temos os óxidos ácidos, que é formado por ametais. Tá? Então são 2 ametais, como o O e o Cl. Tá? Temos os que são o CO2, como exemplo aqui, que é o gás carbônico, o SO2, que é o dióxido de enxofre. E como eu vou fazer a nomenclatura dos óxidos? Já falei para vocês. É só pegar o exemplo aqui, ó. Eu tenho carbono e tenho oxigênio. E eu tenho 2 aqui. Esse 2 indica a quantidade de oxigênio. Então, se eu tenho 2 oxigênios, eu tenho dióxido. Dióxido, que são 2. Monóxido seria 1. Dióxido, 2. Trióxido, 3. Tetróxido, 4. Pentóxido, 5. E assim por diante. Então, como eu tenho 2 óxidos, eu tenho dióxido de quê? De carbono. Dióxido de carbono. Nome popular, gás carbônico. S2 do mesmo jeito. Dióxido de enxofre. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, agora presta atenção. Se eu tenho o outro elemento que está ligado ao oxigênio em maior quantidade, eu também tenho que usar o prefixo nele. Então, ó, dióxido de carbono, porque eu só tenho um carbono e 2 oxigênios. Trióxido de enxofre, porque eu tenho 3 oxigênios e 1 enxofre, mas nesse caso eu tenho 2 cloros e 7 oxigênios, então eu tenho um heptóxido de dicloro, porque eu tenho 2 cloros, ok? E 7 oxigênios, certo, gente? Então, os óxidos básicos são formados por, né, ácidos, ou seja, metal, que formam sal e água. Então, os óxidos básicos são formados por metais. Os óxidos ácidos são formados por ametais. Então, um exemplo aqui de um óxido básico. Nós temos o NaO, que é o óxido de sódio, e o KO, que é o óxido de cálcio, que essa aqui seria a cal hidratada, né? Que é a que a gente usa nas construções. Então, aqui eu tenho 2 óxidos formados
por metais. Então, o oxigênio ligado a um metal. Então, eu tenho aqui um óxido básico, tá? Quando eu tenho um oxigênio ligado a um ametal, eu tenho um óxido ácido, um oxiácido, tá? Chamado também de anidrido. Certo, gente? A nomenclatura se dá do mesmo jeito. Porém, nesse caso aqui eu não preciso indicar a quantidade de oxigênio. Então, só basta eu dizer óxido de sódio, óxido de cálcio. Se tivesse um 2 aqui, continuaria sendo óxido de cálcio, tá? Então, com isso foi nossa revisão. Eu espero que vocês façam uma boa prova hoje. Prestem bem atenção nas questões. Eu vou estar disponível de 7h30 da manhã até meio-dia no meu WhatsApp e na plataforma para tirar eventuais dúvidas pela manhã, horário da prova. Eu não posso tirar dúvida, tá, gente? Não esqueçam disso. Horário da prova eu posso ajudar se houve algum problema na formulação de alguma questão, se alguma questão não está entendível. Podemos dizer assim, se você não conseguir entender uma questão, mas eu não posso dizer como resolver, eu posso tirar a sua dúvida em relação à questão, certo? Mas dúvidas sobre o conteúdo, vocês terão a manhã inteira para tirar dúvidas comigo, certo, gente? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, estudem bastante, eu sei que vocês já estão dando o máximo de si, mas a gente precisa continuar focado e continuar, né, guiando os nossos passos em rumo de alcançar os nossos objetivos, tá, gente? Então, boa aula, boa prova, boa sorte e até a próxima. Valeu, gente. Tchauzinho.